nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais um quadro do Lari Responde, onde eu tiro as principais dúvidas da semana que eu recebi pelo YouTube, pelo Instagram e das minhas alunas. Então fica até o final do vídeo que a sua dúvida pode estar sendo respondida aqui. E como vocês perceberam, eu mudei o cenário um pouquinho e me conta aqui nos comentários o que vocês acharam do meu novo cenário. Olá meninas, eu sou a Larissa Costa e este é o Escola para Esteticistas, canal onde você aprende tudo sobre extensão de cílios e beleza. E esse é mais um Lari Responde, aonde eu separo as melhores dúvidas da semana e respondo aqui, junto com vocês, uma por uma. E dessa vez eu separei algumas perguntas das minhas alunas, então vamos lá! Primeira pergunta, meninas. Olá Larissa, gostaria de saber, para quem tem poucos cílios natural, qual a melhor extensão fazer? Exemplo, fio a fio, brasileiro, egípcio. Meninas, isso vai depender do desejo da sua cliente, né? O que a sua cliente quer? Ela quer um cílios mais natural, ela quer um cílios mais preenchido, ela quer um certo volume, mas não tão preenchido. Porque assim, tem clientes que têm poucos cílios naturais, mas querem mais preenchidos. Então, se os cílios dela tiver, né, se você vê que a estrutura dos cílios dela é um cílios que pode receber uma extensão de cílios, né, que pode receber mais fios do que, por exemplo, o fio a fio, você pode fazer um volume russo, um mega volume, não tem problema nenhum, desde que os fios dela tenham uma estrutura para receber a extensão de cílios. Então você precisa analisar os fios naturais dela. Ah, esse fio dela dá para receber uma extensão de cílios com mais cílios, né, com mais volume. Então você pode fazer um volume russo, um mega volume. Agora, se os cílios dela foram cílios o cílios natural dela for um cílios mais fraco, mais quebradiço, aí ele já não pode receber tanto peso. Por mais que a gente diminua a espessura, né, e o peso do fio fazendo o volume russo e o mega volume, pode ser que aquela quantidade de fios seja muito grande para os cílios da sua cliente. Então você precisa analisar os cílios de cada uma individualmente. Mas tudo depende também do desejo da sua cliente. Pode ser que a sua cliente queira algo mais natural, então você pode fazer o fio a fio, que vai dar um efeito bonito, né? Vai abrir o olhar, vai alongar o olhar dela, mas não vai causar tanto peso, principalmente se você usar os fios elipse. Agora, por exemplo, ela quer algo intermediário. Você pode trabalhar com o volume brasileiro, com o volume egípcio, com o volume híbrido, se ela quer algo intermediário, porque não vai pesar nos cílios dela, né? Ou essas técnicas, porque não são tantos fios, mas vai ficar um volume bonito. Agora, se ela quer algo mais cheio, né, bem mais cheio, mais volumoso, aí você tem que partir para o volume russo ou para o mega volume, desde que você explique para ela que você precisa analisar os fios naturais dela. Se os fios naturais dela tiver sustentação para receber o volume russo ou o mega volume, você pode fazer normalmente. Agora, se você vê que os fios dela são muito fininhos, muito quebradiços, que eles são mais clarinhos, eles não estão tão saudáveis, aí você precisa analisar para ver se a extensão de cílios é a melhor opção e se essas extensões mais volumosas também são a melhor opção. Que daí você pode explicar para ela, por exemplo, para ela fazer um brasileiro, que não vai tantos fios, a espessura é menor e fica um volume bonito. Ou, por exemplo, o egípcio, que o egípcio ainda é mais leve do que o volume brasileiro, né? Porque ele vai 3 fios e o volume brasileiro vai 4 fios. Então você precisa explicar tudo isso para ela e ver qual é o desejo dela. Mas se ela tem poucos cílios naturais, mas eles são fortes, são saudáveis, você pode fazer um mega volume, um volume russo, dependendo do gosto da sua cliente. Próxima pergunta, meninas. Como decidir se o gatinho termina no maior número ou se no final do gatinho eu diminuo uns 2 números? O que faz a gente decidir isso? Porque tem gatinhos que por exemplo, 12, 11, 10 no final e outros terminam no número maior. Meninas, como eu expliquei para vocês, tudo vai depender da estrutura do fio natural da sua cliente. Aqui no canal já tem mostrando quais as diferenças do mapping gatinho, né? Tem o gatinho e tem o gatão. O gatão é onde o final todo é no número maior. E o gatinho é onde tem um número maior, só que no finalzinho do olho diminui mais ou menos 2, 3 tamanhos do tamanho maior. E por que essa diferença? Meninas, por conta da estrutura do fio da sua cliente.
se a sua cliente ela tiver uma estrutura de cílios boa, né, no final do olho, se os cílios dela for forte, for saudável, você pode fazer o gatão e terminar no número maior, não tem problema nenhum. Agora, tem pessoas que o final dos cílios, ele é muito fininho, como se fosse o começo. Então, nesses casos, né, que são tamanhos menores, mais fininhos, mais frágeis, você não pode fazer, por exemplo, o gatão. O mais indicado é você fazer o gatinho, que aí diminui os tamanhos. Por quê? Porque se aquele fio ele é menor do que os outros fios, se você colocar, por exemplo, um tamanho muito grande, vai fazer peso, ele vai cair prematuramente e a extensão de cílios não vai durar. Então, você precisa analisar o fio natural da sua cliente, analisar cada fio, né? Você não pode só bater o olho e falar, eu posso fazer o gatão, eu posso fazer o gatinho. Você tem que analisar os fios da sua cliente, ver a estrutura deles, porque os nossos fios, mesmo que é do mesmo olho, ele muda. No começo, normalmente a gente tem fios mais finos, mais frágeis, por isso que a gente indica usar tamanhos menores. E tem pessoas que o final do olho, o final dos cílios, ele é grande, ele é forte, então consegue receber a extensão de cílios gatão, né? O mapping gatão. Mas tem clientes que não conseguem receber o mapping gatão porque o final dos cílios dela também é meio fininho, meio ralinho, menor do que os outros cílios. Então aí nesse caso seria mais indicado fazer o gatinho para não pesar no cílios natural da cliente, por mais que ele seja forte, ele seja saudável, pode pesar no fio natural da cliente, e fazer com que esses cílios caia prematuramente e que a sua retenção não seja boa. Então, por isso, você precisa avaliar se o final dos olhos da sua cliente, dos cílios dela, ele é forte, ele é saudável, ele é grande, ele consegue receber o gatão. Se ele não conseguir receber o gatão, é porque ele é mais fino, mais frágil e menor. Vamos para a próxima pergunta, meninas. Qual a melhor pinça para isolamento? A reta ou a levemente curva? Meninas, quando eu comecei a trabalhar com extensão de cílios, eu usava a pinça reta, porque era o que, na época, era o que a maioria das professoras, né, a maioria das meninas indicavam a gente usar, a pinça reta, porque a curvada nós utilizamos como de precisão, para aplicar o fio da extensão de cílios. Mas, depois de um tempo, eu percebi que a levemente curvada, que tem uma que é bem curvada, eu já fiz um vídeo aqui explicando sobre as pinças que eu utilizo, inclusive. Tem a levemente curvada, tem a reta e tem a mais curvada. Então, a levemente curvada eu gosto mais de usar hoje. Eu acho que ela tem uma pegada melhor na hora que você vai fazer o isolamento dos fios, porque a ponta dela fica um pouquinho para baixo. Né? Não fica reta, ela fica um pouquinho para baixo. Então você consegue apoiar melhor no pad na hora de fazer o seu isolamento e aí você consegue ter uma melhor visualização dos fios naturais da cliente por ela ter essa curva. As retas, normalmente você não consegue separar muito bem, isolar muito bem os fios. Então a levemente curva, ela é melhor para você fazer o isolamento, ela te dá uma melhor visualização na hora de fazer a acoplagem da extensão de cílios. Então, hoje em dia, eu prefiro a levemente curvada por conta disso, por ela me dar uma melhor visualização do isolamento que eu tô fazendo e também eu consigo apoiar ela melhor no pad. A reta, a gente não consegue apoiar direito no pad na hora que a gente vai fazer o isolamento. Então, a levemente curvada a gente consegue apoiar melhor no pad e tem uma melhor sustentação. A mão não fica mexendo tanto. Próxima pergunta. Se meu ambiente for úmido, devo usar cola de secagem mais rápida ou mais lenta? Meninas, a cola, quando a umidade está mais alta, ela tende a secar mais rápido. Então, depende muito do tempo que você leva para passar a sua extensão de cílios na cola e aplicar no olho da cliente. Se você é rápida para fazer isso, você pode usar uma cola de secagem rápida. Se você demora um pouco para levar a extensão de cílios depois que você passa na cola para o olho da sua cliente, para o cílios natural da sua cliente, aí o ideal é você utilizar uma cola de secagem mais lenta. Mas, lembrando, depende tudo da umidade. Quanto maior a umidade do seu ambiente de trabalho, mais rápido a sua cola vai secar. Porque a cola em contato com a umidade, ela seca mais rápido. Então, você precisa prestar atenção nisso. Quanto tempo você leva para levar o seu fio, depois que você passou na cola,
para os cílios natural, para o olho da sua cliente. Então, por exemplo, se a sua cola, se você comprar uma cola de secagem rápida, como por exemplo de 1 a 2 segundos, a sua umidade estando alta, a sua cola pode secar em até meio segundo, e isso é muito rápido. E é mais indicado para lashes mais avançadas. Lashes que estão começando, lashes designers que estão no início, o ideal é usar colas de secagem mais lenta. Por quê? Porque você ainda não tem a habilidade de colocar rápido os fios, a extensão de cílios nos fios da sua cliente. Então você precisa prestar muita atenção nisso. Se você está começando, pega uma cola de secagem um pouco mais lenta. E se você já é expert, você pode utilizar uma cola de secagem mais rápida. Aí, por exemplo, igual ela perguntou para mim, a minha umidade é alta, o que eu faço? Então você pode comprar um adesivo de secagem ainda mais lenta, se você está no começo. Por quê? Porque a sua umidade alta vai fazer essa cola secar mais rápido. Então, por exemplo, o meu adesivo ele é de 4 segundos. Com a umidade alta, ele pode virar um adesivo de 2, de 3 segundos. Então você tem que se atentar a isso. Quanto tempo você demora depois que você passa o seu fio, a sua extensão de cílios na cola, para até chegar no olho da cliente, quanto tempo você demora? Se você demorar muito tempo, aí você tem que comprar um adesivo de secagem bem lenta, porque a sua umidade é alta e esse adesivo vai secar rápido. Agora, se você é rápida, pega um adesivo de secagem média, por exemplo, porque daí ele vai se tornar um adesivo de secagem rápida, porque em contato com a umidade a sua cola vai secar mais rapidamente. Próxima pergunta, meninas. Existem algumas loções prontas. Já usou alguma? Viu alguma diferença? Meninas, eu nunca usei loções prontas. Eu nunca tive problema com relação à retenção usando o shampoo da Johnson. Eu gosto muito, sempre utilizei ele misturado no pumpzinho com água, E eu nunca tive problema com o shampoo da Johnson em relação à retenção. Inclusive, eu indico para as minhas clientes lavarem em casa com o shampoo da Johnson neutro de bebê. Por quê? Porque eles não causam nenhum dano à extensão de cílios. A minha retenção continua sendo boa, porque tudo depende, igual eu expliquei para vocês, da temperatura e umidade do seu ambiente. A sua cola está dentro da sua umidade, da sua temperatura, do seu espaço de trabalho? Não é da sua cidade, da sua região, é do seu espaço de trabalho. A sua cola está dentro dessa umidade, dessa temperatura? Se tiver, a sua retenção vai ser boa. Lógico que tem outros pontos que interferem na retenção. Mas em relação ao shampoo da Johnson, eu nunca tive problema com ele. Inclusive, é o que normalmente os oftalmologistas indicam as pessoas lavarem os olhos. Inclusive, a minha mãe, ela passou pelo oftalmologista e ele indicou ela a usar o shampoo da Johnson para lavar os cílios e os olhos, porque ele não oferece risco nenhum à saúde. Então, eu nunca tive problema em relação à retenção, em relação à alergia, porque ele é um shampoozinho que é muito difícil dar alergia em alguém. Então, eu nunca tive problema e eu nunca utilizei outra loção. Mas, eu sempre usei o shampoo da Johnson e sempre me serviu muito bem em relação à retenção, não me deu nenhum problema, nenhum tipo de alergia, nada. Então, eu sempre usei e ainda continuo usando o shampoozinho da Johnson. Se você está gostando desse vídeo e está aprendendo com ele, não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho para receber os próximos vídeos do Lari Responde. Próxima pergunta, meninas. Qual curvatura usar no Mega Volume, C ou D? Meninas, isso depende do tipo de olho da sua cliente. Inclusive, eu lancei um vídeo aqui no canal falando sobre os tipos de olhos. Por exemplo, se a sua cliente ela quer fazer um mega volume, mas ela tem a pálpebra mais caidinha, então a curvatura D não ficaria legal, porque ela poderia ficar tocando na pálpebra da cliente por ela ter essa pálpebra mais caidinha, e isso vai causar desconforto, vai incomodar a cliente. Então tudo depende do formato do olho, do tipo de olho da sua cliente. Aí tem as curvaturas que são mais indicadas, ou a C, ou a B, ou a D. Então depende muito do tipo de olho e do formato de olho. Eu vou deixar um card aqui com o vídeo onde eu explico tudo sobre os tipos de olhos, que aí vocês vão entender melhor como funciona as curvaturas. Se é mais indicado usar a C, se é mais indicado usar a D. Então não depende da técnica em si. Por exemplo, mega volume, volume brasileiro, volume russo.
Não depende da técnica em si, depende do tipo de olho da sua cliente. Se ela tem o olho redondo, se ela tem o olho grande, se ela tem o olho pequeno, se ela tem o olho com a pálpebra caída, se o olho dela é mais caidinho, se ele é mais amendoado. Então eu vou deixar um card aqui para vocês verem os tipos de olhos que tem e qual a melhor curvatura para eles. E também, nesse vídeo, também está explicando qual o melhor mapping. Então tá tudo explicadinho lá, eu vou deixar o card aqui para vocês. Então, recapitulando, não depende da técnica. Você pode usar tanto a C quanto a D no volume russo, no mega volume, não tem problema nenhum. O importante é você ver qual o tipo de olho da sua cliente e qual curvatura se encaixa melhor no tipo de olho dela. Próxima pergunta, meninas. Larissa, quando vamos medir os cílios para saber qual numeração usar, eu sempre meço onde o cílio será maior? Por exemplo, mapping boneca eu meço no meio do olho, mapping gatinho eu meço no final do olho. Meninas, como eu expliquei para vocês, vocês têm que avaliar os cílios natural da sua cliente. Por exemplo, mapping gatinho, que você tem um tamanho maior no final do olho, mas ele diminui de tamanho. Como eu falei para vocês na outra pergunta, o final do olho dela, ele consegue receber um mapping gatão, ele consegue receber o maior número que você for utilizar, por exemplo, um tamanho 12 no final do olho inteiro? Não. Os cílios dela é menor, por exemplo, eu vi lá, os cílios dela é menor. Então, você não vai medir aqueles cílios que é menor, você vai medir o olho inteiro dela, digamos assim, você vai medir todos os cílios dela. E você vai ver até onde você pode usar aquela numeração. Por exemplo, igual eu falei para vocês, no final do olho, ela tem os cílios que é menor, então você não vai utilizar, por exemplo, um tamanho 12, que é o seu tamanho maior, seu tamanho predominante. Você vai utilizar o 12 somente no final do olho, só que não no finalzinho. No finalzinho você vai diminuir de tamanho. Por exemplo, o mapping boneca. Normalmente, né, a maioria das pessoas, não são todas, tem os cílios maior no meio do olho. E eles são menores no canto interno e no canto externo. Então aí, quando você for fazer o mapping boneca, você mede o meio do olho dela, mas também você mede o olho inteiro, os cílios inteiro. Por quê? Para você saber até onde você consegue usar aqueles tamanhos. Por exemplo, os cílios maior dela é um tamanho 11. Eu vou aumentar para o tamanho 12. Daqui até aqui eu vou usar o tamanho 10. Daqui até aqui o 8. Daqui até aqui o 9. Lembrando que a gente sempre usa os tamanhos menores no canto interno. E se for o mapping boneca, utiliza tamanhos menores no canto externo. Se for o mapping gatinho, tem que ver se é o gatinho ou se é o gatão. Então, vocês precisam analisar o olho da sua cliente, ver qual o mapping mais indicado e como que está a estrutura dos fios dela. Se os fios dela são bem saudáveis, se os fios dela não são tão saudáveis, principalmente na hora de fazer o mapping gatinho ou o gatão. Então, vocês precisam analisar os fios dela como um todo. Não adianta, por exemplo, eu falar para vocês só medir o meio do olho. Vocês precisam medir os cantos também, porque às vezes você vai precisar usar um pouquinho maior o tamanho 8, né? Um pouquinho mais de espaço no tamanho 8. Por quê? Porque às vezes os fios dela são mais frágeis, mas nunca pulem numerações. Eu tô explicando para vocês que pode ser que os fios do começo do olho dela sejam mais frágeis, então você precisa usar um espaçamento maior do seu mapping com o tamanho 8. Então vocês precisam analisar os fios dela. Mas normalmente, o que a gente faz? O mapping boneca, a gente mede os cílios do meio do olho para ver qual é o tamanho. E o mapping gatinho, a gente vê o final do olho. Se dá para fazer o gatão ou se dá para fazer o gatinho, dependendo do tamanho dos fios do final da sua cliente, do final do olho da sua cliente, da estrutura deles. Então você precisa analisar todos os cílios. Vamos para a próxima pergunta, meninas. O anel de batoque não indica? Eu já vi também umas de vidro, não recomenda? Outra pergunta. Para limpar só pode ser papel ou lenço? Algodão nem pensar, correto? Meninas, então vamos por partes. Primeiro, o batoque. Eu, Larissa, não gosto de utilizar o batoque, aquele anelzinho para você colocar a cola. Eu prefiro usar a pedra de jade. Por quê? O batoque você coloca ele no dedo. E aí você tá lá mexendo no olho da cliente, né? Com as duas pinças. A pinça de isolamento e a pinça de precisão. Vai que de repente você esqueça do seu batoque no dedo, da sua cola no seu dedo, e você vire sem querer o anel.
Pode ser, não é sempre, que a cola possa cair do seu batoque, possa cair do seu anel e cair na sua cliente. Imagina se isso cai no olho dela. Então, por isso que eu não indico o anel, eu não gosto de trabalhar com anel. E outra, você vai ficar pingando a sua cola em cima de colas que já secaram. Então, eu não gosto do anel por esses dois motivos. Primeiro, porque você pode virar sem querer o dedo e ele cair na sua cliente, na testa da sua cliente ou até no olho dela, que vai ser muito pior. Imagina acontecer isso, não pode de jeito nenhum, nem cair na cliente, nem no cabelo, nem no olho, em nada. E então é um risco tanto para você quanto para ela. E que você vai ficar pingando gota nova em cima da gota seca e vai acabar que a sua cola vai acabar secando mais rápido. Então, por isso que eu não indico batoque. Eu gosto da pedra de jade. E aí, o que eu faço? Eu coloco a minha pedra de jade com a minha cola do lado da cabeça da minha cliente, numa margem de segurança para que ela não vire e a cola e acabe tocando na cola. Então, eu coloco uma margem de segurança minha, né? Coloco a cabeça da minha cliente, coloco a minha pedra de jade e os meus chicotes do lado da cabeça dela, nunca em cima da cabeça da cliente, sempre do lado. Em cima da cabeça da cliente não vai nada. Então eu prefiro trabalhar dessa maneira. E como vocês já viram em vários vídeos meus com a pedra de jade, eu sempre pingo a minha gota de cola nova do lado da gota antiga, nunca em cima. Por quê? Para não acontecer da minha gota nova secar mais rápido. Então eu sempre pingo do lado. Então por isso que eu prefiro a pedra de jade. E a outra pergunta dela era sobre o lenço de papel. Meninas, eu gosto de higienizar os cílios da cliente, né? De fazer a retirada da loção higienizante com a gaze. Eu gosto mais da gaze, eu acostumei mais com a gaze e ela é super segura. Mas se vocês não tiverem gaze, não tiver como trabalhar com a gaze, o mais indicado é vocês trabalharem com lenço de papel, né? Com papel toalha para secar os cílios da cliente. Jamais trabalhem com algodão, porque os componentes da cola em contato com o algodão pode fazer esse algodão pegar fogo. Então, nunca vocês utilizem algodão, de jeito nenhum. Ou a gaze ou o lenço de papel. Eu, Larissa, gosto da gaze. Eu acho que ela absorve melhor a água do que o lenço de papel. Porque o lenço de papel, ele absorve bem a água, só que ele parece que não seca tão bem quanto a gaze. Lógico que você vai secar com um ventiladorzinho, mas eu sinto que a gaze, ela consegue puxar melhor a água. E aí eu não preciso ficar tanto tempo usando o ventiladorzinho. Agora, o lenço de papel, você precisa ficar um tempo maior secando os cílios da sua cliente com um ventiladorzinho. Então, por esse motivo, eu prefiro a gaze, mas vocês podem usar o lenço de papel sim, desde que não use algodão de jeito nenhum. Vamos para a próxima pergunta, meninas. Os cílios precisam ficar um tempo sem extensão para, digamos, respirar ou não precisa disso? Meninas, como eu já expliquei para vocês precisam analisar e avaliar o olho da sua cliente. Se a sua cliente, na hora que ela vier nas manutenções, os cílios dela estiverem saudáveis, você não precisa ficar sem a extensão de cílios, ficar sem fazer a extensão de cílios naquela cliente. Mas também tudo depende do cuidado dela em casa, se ela está passando por algum problema ocular, se os fios dela estão caindo muito rápido, por exemplo, um problema de tireoide. Então, você precisa analisar o fio da sua cliente, por isso é tão importante a ficha de anamnese, você refazer de tempos em tempos a ficha de anamnese da sua cliente, para você ver se algo mudou no dia a dia dela ou na saúde dela, porque se algo mudou, você precisa ter anotado. Ah, Larissa, eu tô passando por um problema de tireoide, o médico fez exame, por exemplo, eu tô precisando tomar remédio, então os meus cílios estão caindo muito. Aí você tira a extensão, espera uns 15 dias para ver se normaliza a tireoide dela e aí você pode pôr novamente. Mas então você precisa analisar os cílios da sua cliente. Agora, os cílios da sua cliente, por exemplo, eles estão saudáveis, eles não caíram muito, né? Ela não está passando por nenhum problema de saúde. Você pode continuar com a extensão de cílios sem problema nenhum, desde que você faça o número de manutenções corretas e troque a extensão de cílios de tempos em tempos, né? Ah, fiz tantas manutenções, está na hora de trocar. Tira tudo e põe de novo. Mas isso pode ser feito no mesmo dia, não tem problema nenhum.
desde que você avalie os cílios da sua cliente. Se você vê que os cílios da sua cliente está fraco, está quebradiço, você explica para ela, fala, olha, eu acho melhor a gente dar um tempo na extensão de cílios, os seus cílios estão precisando de uma vitamina, estão precisando de alguma hidratação, como por exemplo, fazer uso de alguma fórmula em casa para eles crescerem mais saudáveis. E aí a gente vai ficar 15 dias sem fazer a extensão de cílios. Aí ela cuida em casa, passa os produtinhos certinho para fazer os cílios crescerem. De repente procura um médico, toma uma vitamina ou procura uma dermatologista para indicar o melhor tratamento para os cílios dela. Porque hoje em dia tem tratamentos, tem produtos que fazem os cílios ficarem mais fortes, mais saudáveis, e também você pode ingerir vitaminas para os cabelos, para as unhas e também para os cílios, mas tudo isso com orientação do médico. Você nunca oriente sua cliente a tomar algum medicamento, sempre fala para ela procurar um médico. Mas as extensões de cílios, quando elas são feitas de forma correta, né, quando elas têm o isolamento certo, a quantidade de fios correta, a quantidade de cola correta, ela não causa a queda dos cílios naturais. Os cílios naturais da sua cliente vai continuar intacto. Nesse caso, os cílios não precisa respirar. Você pode fazer a manutenção de cílios constantemente, desde que a cada um número certo de manutenções você retire tudo e aplique novamente. Isso pode ser feito no mesmo dia, mas tudo vai de você avaliar cada caso. Como eu expliquei para vocês, se a cliente está passando, por exemplo, por um problema de saúde, aí o indicado é você retirar a extensão, esperar ela fazer esse tratamento e depois ela pôr de volta. Mas se os cílios da sua cliente continua saudável, tá certinho, tá tudo bem, eles não estão quebradiços, não estão fracos, você pode sim ficar com extensão de cílios o tempo que a sua cliente quiser, desde que faça as manutenções de maneira correta e no período certo. Próxima pergunta, meninas. Como faço para que o mapping saia igual de um olho para outro? Devo fazer os dois olhos juntos? Sim, meninas, é muito importante você fazer os dois olhos juntos. Por quê? Para o mapping ficar igual nos dois olhos, né, para eles não ficarem diferentes, um ficou torto para lá, um ficou torto para cá. Para sair o mapping igual, você precisa fazer os dois olhos juntos. E também porque a gente não tem a mesma quantidade de cílios nos dois olhos. Pode ser que um olho a gente tenha mais cílios, no outro a gente tenha menos cílios. Então, se você fizer, por exemplo, vou fazer um olho e depois o outro. E a minha cliente, nesse primeiro olho que eu fiz, ela tem muito mais cílios do que ela tem no outro. E aí eu preenchi 100% dos dois olhos. A hora que ela abrir o olho vai ficar diferente. Por quê? Porque ela tem mais cílios de um lado do que do outro. Então o mais indicado é vocês fazerem os dois olhos juntos. Uma para ficar a mesma quantidade de cílios nos dois olhos, para você conseguir visualizar, ver, né, quantos cílios ela tem, se ela tem a mesma quantidade nos dois olhos, se ela tem mais em um do que em outro, para você ir controlando e não deixar um cílios mais preenchido do que o outro, por exemplo. E também sobre o mapping, né? Você fazendo os dois olhos juntos, o seu mapping vai ficar perfeito nos dois olhos, não vai ficar diferente. Eu puxei esse aqui muito para cá, eu coloquei mais fios do tamanho 10 muito para cá, e aí fica torto os cílios da sua cliente. Então o mais indicado é você fazer os dois olhos juntos por conta desses dois motivos, pela quantidade de cílios e pelo seu mapping ficar perfeito nos dois olhos. E essa foi a última pergunta do Lari Responde dessa semana. Se você ficou comigo até o final, aproveita para deixar a sua dúvida aqui nos comentários que eu vou responder todas vocês com muito amor e carinho. E quem sabe para a próxima semana a sua dúvida esteja aqui no Lari Responde. Lembrando, meninas, que caso você queira entrar para a área de extensão de cílios, ser uma lash designer profissional e viver da profissão assim como eu vou deixar aqui na descrição o link do meu curso, onde eu ensino as 13 técnicas de extensão de cílios mais procuradas do mercado. Tem apostila, tem suporte VIP para as alunas, onde elas podem mandar os seus trabalhos para eu analisar e as suas dúvidas também. E no final do curso ainda tem certificado. Corre lá e aproveita. Um beijo e até o próximo vídeo!